Dia! Vamos para mais uma aula de religião. Vamos lá. 5 dedos nesta mão, 5 dedos nesta aqui. Vamos fechar as nossas mãos para fazer a oração. Bom dia, meu Deus querido. Nossa aulinha vai começar. Queremos que venha conosco ficar. Deus está em toda parte, tudo sabe, tudo vê. Ele está em mim, está em vocês. Ele faz vocês crescer. Crescer! Qual é a história bíblica que tia está contando para vocês? Sim, a história de Moisés. Muito bem. Tia está dividindo a história em parte. As duas primeiras partes foi quando Moisés era bebê. Olha aqui. Tia tem a fotozinha dele. E ele foi jogado no rio. Vamos saber por que ele foi jogado no rio? Porque o faraó do Egito tinha como os hebreus como escravo. E ele achou que tinha muito hebreus. E o que aconteceu? Ele decretou que todos os meninos fossem mortos. Todo bebê que nascesse menino fosse morto, certo? A mãe de Moisés escondeu ele durante 3 meses. Mas só que Moisés estava crescendo, chorava, e ela tinha medo que fosse descoberta. Então, ela fez o quê? Colocou Moisés numa cesta e jogou no rio. Quem sabe me dizer como era o nome do rio? Muito bem, o rio Nilo. Muito bem. Na segunda parte, Moisés foi adotado. Por quem Moisés foi adotado? Pela princesa, a filha do faraó, que todo dia ia se banhar no mesmo rio que Moisés foi jogado. E o que aconteceu? A princesa achou uma cesta e ela logo descobriu que tinha um bebê dentro. E nisso ela começou a se apaixonar por ele. Neste mesmo momento, a irmã Miriam, a irmã de Moisés mais velha, ficou acompanhando esse processo e aconselhou a princesa a arranjar uma ama de leite para cuidar de Moisés. E foi a própria mãe que cuidou de Moisés. Quando Moisés ficou maiorzinho, foi que foi morar no castelo. Muito bem. Na terceira parte, Moisés fugiu de casa. Por que Moisés fugiu de casa? O faraó, no início, o faraó achava o quê? Que os hebreus iam tomar conta do Egito. E ele tinha um pé atrás com Moisés. Ele sabia que Moisés era hebreu. Nisso, a princesa não deixava o faraó fazer nada com Moisés. Mas Moisés também não deixava que os hebreus sofressem. Quando ele estava passeando nas construções, ele viu um soldado bater num escravo hebreu. E ele tomou o chicote. Nisso, quando ele toma o chicote, o soldado cai, sem querer, bate a cabeça numa pedra e morre. Os outros que viram foram para o faraó e disseram: foi Moisés que matou o soldado. O faraó ficou muito revoltado, muito nervoso e colocou Moisés para fora. Na terceira parte, Moisés fugiu de casa. Por quê? Porque o faraó queria castigar Moisés. E ele fugiu e foi parar na cidade chamada Madiã. Nisso, quando ele parou num poço para beber água e dar água a seu cavalo, ele viu 2 mulheres conversando à beira do rio. Nisso, ele gostou logo de uma e ficou observando. Nisso, vieram vários homens atacar essas 2 moças. Moisés brigou com esses homens e livrou essas moças de ser saqueadas, mortas também, certo? Nesse meio tempo, Moisés se casou com uma dessas moças
e o sogro dele o tornou pastor de ovelha. A quinta parte, ele se tornou pastor de ovelha, porque casou com uma moça e ficou pastor de ovelha. Muito bem, ele ficou e por agrado do sogro, ele começou a morar lá, nessa cidade. Na sexta parte, Moisés era gago e reclamava que Deus queria que ele liderasse aquele povo, mas ele tinha um problema na fala e não queria, tinha medo de liderar o povo. Senhor, será que eu serei certo? Será certo eu ficar tomando conta? Eu tenho esse problema e o senhor acha que eles vão aceitar? E Deus falou a Moisés: você siga minhas palavras. Na sétima parte, ele conversava diretamente com Deus. Como é que Moisés conversava com Deus? Um dia, Moisés foi pastorar e foi chamado por Deus, ouvindo uma voz. Ele, quando olhou a uma árvore, tinha uma ardente chama. E era Deus falando com ele. Ele se aproximou e falou: Deus, o que o Senhor quer de mim? Lidere esse povo, porque vai vir gente para tomar esse povo de você. Lidere eles. E Moisés ficou pensativo, mas mesmo assim seguiu a ordem de Deus. Quando chegou certo dia, o faraó, precisando de escravo, porque vocês se lembram que o faraó mandou matar os meninos? Sim, os escravos estavam sumindo e ele precisava de mão de obra, de mais escravo. E na oitava parte, Moisés, abriu o Mar Vermelho. Como foi? Quando o faraó mandou esse soldado à cidade onde Moisés estava, os hebreus saíram fugindo de lá. Saíram pelo deserto junto com Moisés. Quando o faraó estava e o soldado estava atrás desse povo, Moisés se deparou em cima do Mar Vermelho. Moisés não sabia onde ia, o faraó estava atrás deles. E o que Moisés fez em nome do Senhor? Bateu o cajado. E esse cajado fez com que o mar se abrisse em duas partes. E assim os povos, todinho que veio acompanhando Moisés, entrou pelo rio até a outra cidade. Quando Moisés já tinha passado desse mar, o faraó que vinha atrás mandou que seus soldados fossem atrás do povo para recuperar todo mundo. E o que aconteceu? Moisés, quando atravessou, bateu o cajado de novo e fechou o mar. E os soldados morreram todos afogados. Mas o faraó não, o faraó ficou lá na ponta esperando os soldados que trouxessem os escravos. Gostaram? Muito bem. Essa é outra parte. A parte de hoje foi, Moisés conversou com Deus e ele abriu o Mar Vermelho, certo? Até a próxima aula, vamos fazer nossa atividade e até a próxima aula, tá certo? Beijo!